Saudações, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Felipe Fernandes e nesse vídeo nós vamos conversar sobre delegação do poder de polícia. Aqui especificamente nós trataremos do RE 633782, publicado no informativo número 996 do Supremo Tribunal Federal, em que a Suprema Corte analisou a viabilidade da delegação do poder de polícia a uma pessoa jurídica estatal de direito privado. Então vamos observar aqui, fazer um histórico e traçar as principais considerações acerca desse julgado. Primeiramente, nós fazemos a ressalva, de que a possibilidade do poder de polícia delegado ela já existia na doutrina e na jurisprudência, mas referente a pessoas jurídicas de direito público. Então, nós podemos falar no poder de polícia originário, aquele exercido por meio dos órgãos do Estado, municípios, Distrito Federal e União, e, por outro lado, o poder de polícia delegado, aquele exercido por pessoas jurídicas de direito público, notadamente autarquias, O caso, por exemplo, que nós temos dos conselhos profissionais, que a vida inteira na doutrina foram considerados autarquias profissionais. A gente sabe do julgado recente do Supremo Tribunal Federal, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, e que ele considera que esses seriam, em verdade, pessoas jurídicas de direito público sui generis. Mas tudo bem, seja de uma forma, seja de outra, fato é que nós estamos tratando de uma pessoa jurídica de direito público. Então, os requisitos aqui para o exercício desse poder de polícia delegado, então, tradicionalmente fixado, era a necessidade de uma lei formal e de uma personalidade jurídica de direito público. Agora, a situação muda bastante quando a gente está tratando de uma pessoa jurídica de direito privado. Então, doutrina e jurisprudência majoritariamente consideram aí a impossibilidade de delegação do poder de polícia a particulares, Só salvo aí a questão de eventuais atividades acessórias, meramente acessórias. No entanto, em relação a pessoas jurídicas estatais de direito privado, o Superior Tribunal de Justiça trouxe algumas considerações em um julgado paradigmático em que ele quebra o exercício do poder de polícia em ciclos e permite a delegação de alguns deles a uma pessoa jurídica estatal de direito privado. Então, quais são esses ciclos? Esses ciclos são a ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Então, ciclos do poder de polícia, doutrina do professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, mas aqui nós nos valemos da doutrina do professor Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, que inclusive tem um ótimo livro sobre o assunto. Então vamos lá. A ordem seria aquela norma legal que estabelece de forma primária as restrições e as condições para o exercício das atividades. Do outra ponta, o consentimento é quando o Estado diz para você que você pode exercer aquilo. Ele apresenta a sua anuência em relação àquela atividade. A fiscalização se refere àquela prerrogativa do Estado de observar se você está cumprindo os requisitos necessários ao exercício daquela atividade. E, por sua vez, a sanção se refere à aplicação de alguma penalidade no caso de algum descumprimento. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, analisando a situação de uma sociedade de economia mista, ele verificou a impossibilidade de delegação de alguns ciclos a essa entidade, a esse ente. Por outro lado, permitiu que outros fossem delegados. Basicamente, ele dizia que o consentimento e a fiscalização poderiam ser delegados a essa pessoa jurídica estatal de direito privado. No entanto, a ordem e a sanção não poderiam. Vamos ver aqui as principais considerações aqui do STJ. A atividade de multar, ou seja, a sanção de polícia, não poderia ter sido delegado para uma sociedade de economia mista. A atividade de instalar os radares é permitida porque se trata de fiscalização de polícia. Esse corte que a gente acabou de fazer. Então, basicamente aqui, isso foi o mais importante, somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do poder público. Pois bem, tivemos esse julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que nós verificamos a possibilidade de delegação do consentimento e da fiscalização, mas não da ordem e da sanção. Esse caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que emitiu o julgado que nós vamos tratar, que é o cerne aqui desse nosso vídeo.
decidiu o Supremo Tribunal Federal basicamente que poderia ser delegada a sanção, que nós estamos tratando da BH Trans, uma sociedade de economia mista. O que ele disse? A tese fixada é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrante da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Então ele deferiu aqui. Um parênteses, né, a gente vai ressalvar. Essa tese ficou genericamente fixada, né, mas ele estava tratando aqui da sanção. O ministro Luiz Fux, o relator do acordo, ele fala com todas as letras que a ordem não poderia ser delegada. Então isso na sua prova pode ser que apareça genericamente com essa tese fixada, mas falou de ciclo, lembre que a ordem não pode ser delegada. E para a gente sair um pouco aqui da superfície, é interessante notar que o ministro Luiz Fux ele enfrentou no voto vencedor algumas objeções a essa delegação do poder de polícia a uma pessoa jurídica estatal de direito privado, dadas aquelas condições que nós falamos. Vamos analisar rapidamente, foram 4 fundamentos muito relevantes que eu acho que vale a pena a gente observar para que você tenha mais estofo aí na hora de falar sobre esse assunto. O primeiro fundamento seria a ausência de previsão constitucional. Basicamente, essa objeção dizia que, olha, a gente tem na Constituição Federal, no artigo 175, a possibilidade de delegação, ou melhor falando, de outorga, quando a gente está falando de serviço público, né, que diz que os serviços públicos eles podem ser prestados direta ou indiretamente pelo Estado. O ministro Luiz Fux basicamente afasta esse fundamento para dizer, olha, na verdade aqui, se essa ausência de previsão no artigo 175 criasse um óbice à delegação do poder de polícia, a gente não poderia falar daquele poder de polícia delegado que nós falamos anteriormente, ou seja, aquele exercido por pessoas jurídicas de direito público. Né? Então esse argumento foi afastado. Outro argumento é de que os servidores dessas empresas estatais eles não teriam a imunização necessária ao exercício do poder de polícia. Basicamente, eles são empregados públicos e, por essa razão, eles não são dotados de diversas prerrogativas que atendem aos servidores ditos estatutários. O ministro Luiz Fux basicamente falou, olha, na verdade sim, eles de fato eles não são servidores estatutários, mas eventuais interferências indevidas em sua atuação são objeto de controle administrativo e judicial, tendo por parâmetro os preceitos regentes da administração pública. Então, basicamente, ele disse, olha, aqui é um empregado, mas haverá um influxo de normas de direito público que imunizará a atuação desses agentes. Outro argumento enfrentado foi a questão da coercibilidade. Basicamente foi dito, olha, a coercibilidade ela é intrinsecamente ligada ao poder de polícia, ela é um atributo dele e por isso não poderia haver a delegação à pessoa jurídica de direito privado. E ele disse, olha, a coercibilidade ela não se confunde com segurança pública. O poder de polícia em si ele não se confunde com segurança pública, de modo que o exercício dele não é prerrogativa de entidades policiais, não é prerrogativa exclusiva de entidades policiais. Ele disse, não tem problema a gente passar esse poder de polícia a outros entes sob o argumento da coercibilidade, porque coercibilidade não se confunde aí com segurança pública. E por fim, a questão da finalidade lucrativa. E aqui um argumento muito interessante do ministro Luiz Fux, quando ele diz, olha, essa pessoa estatal ela é prestadora de serviço público. Então, basicamente, diz, o lucro não é o seu fim principal. Então, a gente pode até dizer, né, que o lucro de uma empresa dessa, que presta serviço público, é o atendimento à coletividade, é a realização do interesse público. Logo, isso não seria, por si só, um outro óbice à delegação a essas pessoas jurídicas de direito privado. E assim, restou fixada a tese, vamos repetir, é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei, a gente está falando de administração pública, a gente está falando de competência, então a gente tem que ter aqui uma base legal para isso. A pessoas jurídicas de direito privado, agora vejam as ressalvas, integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público, prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Lembrando que aqui ele estava tratando da sanção e não da ordem. A ordem ainda é indelegável e isso ficou fixado no seu voto.
Então foi isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá o like, se inscreve no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima.